E aí, meus amigos? Como é que você tá? Bem-vindo à Escola dos 40. Vamos a mais uma porção da Palavra de Deus? A Palavra de Deus diz no livro de Juízes, que no capítulo 16 ali, que Sansão, ele foi chamado para realmente vencer os filisteus. Muitas coisas ocorreram que proporcionaram um embate entre Sansão e os filisteus. Porque o propósito de Deus na vida de Sansão era ser líder de Israel para tirar Israel do jugo dos filisteus. A Bíblia diz que ele julgou Israel durante 20 anos. E é interessante que enquanto ele estava ali na frente do povo de Israel, a Bíblia vai dizer que os filisteus foram subjugados. Ou seja, o propósito foi cumprido. Agora eu quero destacar uma coisa interessante na vida de Sansão. No momento que acontece o episódio, ele e Dalila, a Bíblia diz que Sansão, ele conta para Dalila que a força dele estava no cabelo. Ele foi brincando, ou melhor, foi menosprezando a ação dos demônios na vida da Dalila, mas ele antes de tudo já tinha detectado, ou melhor, já tinha dito que a solução ou o pacto que ele tinha estava no cabelo. Por que eu estou falando isso? Porque uma das coisas que eu e você temos que entender é que o inimigo ele sempre vai ser nosso inimigo. Quanto mais você abrir para ele o seu ponto forte, é mais fácil para ele te destruir, e a mim também. Então, se eu e você queremos realmente manter-se firme, com os pontos fortes bem resguardados, nós não podemos indicar ao inimigo qual é o nosso ponto forte e qual é o nosso ponto fraco. Por quê? Ele está querendo descobrir qual é o ponto forte para ver se fragiliza o ponto forte. E ele está querendo saber qual é o ponto fraco para ver se ele toca nele e te destrói. A Bíblia diz que Sansão, a Bíblia diz para ele, Sansão, aonde está a sua força? E é interessante que há uma lição muito grande sobre isso. Por quê? Porque Sansão ele foi brincando, mas ele não percebeu que ao longo da brincadeira ele foi perdendo a força. Ele foi perdendo a capacidade de guardar realmente o pacto que ele tinha com Deus. E aí vai um conselho e uma reflexão para mim e para você. Muitas das vezes nós brincamos tanto que nós perdemos a noção do pacto que temos com Deus. E não sabemos que cada coisa que fazemos, cada brecha que vamos dando, muitas das vezes sem arrependimento, que é o caso de Sansão, nós deixamos que as nossas forças vão indo embora. E é interessante que você vê Sansão, ele vai perdendo. Ele perde com o leão, ele perde com tantas outras coisas. Daqui a pouco, quando ele vê, ele já está sem aquela força que ele precisava naquele momento. Ele precisava de força num momento, ele já não tinha. Talvez você e eu precisamos pegar todas as vezes essas lições e fazer uma reflexão sempre. Porque há momentos de embate em que a gente precisa da força que tínhamos antes, e aí quando vamos procurar não temos mais. Você de repente que orava muito, e aí o dia mal chega e você não tem mais força para orar porque você perdeu. Você foi brincando tanto, a Bíblia diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, eu e você precisamos entender que no tempo em que vivemos, Deus, Ele quer de mim e de você
seja manso como uma pomba, prudente como a serpente. Porque, como diz o Evangelho de Marcos, olhar, orar e vigiar. Sansão é um exemplo claro de que ele foi brincando, abrindo concessão, quando ele viu, já era tarde. Agora, o que é interessante para Sansão e vale também para muitas pessoas é que ele perdeu a força, mas ele não perdeu a vida. Não tem um ditado aí que diz que enquanto a vida há esperança? No caso de Sansão foi isso, porque ele não perdeu a vida. O tempo se passou, pegaram ele, amarraram ele no moinho para fazer como boi, mas no tempo que botaram ele no moinho, a Bíblia diz que o cabelo dele tornou a crescer, que era o símbolo do pacto de aliança com Deus, do nazireado. Ou seja, mesmo que você de repente tenha dado essa mole, tropeçado, caído, brincado, saiba de uma coisa: Deus ainda pode reatar a aliança e o pacto com você. Só basta você fazer a sua parte. Se você não deixar com que aquilo que a palavra de Deus diz cumpra na sua vida, ou seja, a Bíblia diz que oração quebrantada e contrita Deus não rejeita. Se você não deixar que isso entre, aí você é a derrota. Mas se deixar, Sansão, no momento que ele estava lá moendo, estava lá no moinho, que nem boi, arando, a Bíblia diz que foi um momento de reflexão de Sansão. E ele fez uma oração: Senhor, só dessa vez torna-me dar de novo a força que eu tinha antes. E Deus deu. A Bíblia diz que ele matou mais gente na sua morte do que em vida. Ou seja, cumpriu ou não cumpriu o propósito de Deus? Tudo bem que a duras penas, encurtou a vida, mas Deus reatou a aliança com Sansão e ele conseguiu dar também uma grande baixa ao inimigo. Eu e você precisamos entender que as brincadeiras, elas podem custar caro, muito caro. Se por acaso esse for o seu caso, dá tempo ainda. Deus pode relatar a aliança contigo. Só basta você querer. Só basta você querer voltar ao início de tudo. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Que Deus te dê graça. Que a boa mão de Deus esteja sobre a sua vida.